Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 22 de março de 2023, aula de número 21. Vamos a ela. Antes, como fazemos sempre, iniciando pelo nosso ancoramento, em que nós nos ligamos aos nossos queridos guias, amados mestres, e a toda a nossa enorme família estelar, solicitando aos irmãozinhos acopladores, mentores, mestres, reveladores e todos os seres que trabalham conosco, ligados ou não à nossa ancestralidade, nesse planeta ou em outro, e também as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca, que possam nos permitir o acesso às naves com as quais trabalhamos através dos comandos Astar, Siriano, Chamuna, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion. Assim, pedimos a todos esses seres, hierarquias, consciências, que nos amparem, nos inspirem e nos fortaleçam a partir de agora, nessa nossa nova aula do canal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Nosso primeiro assunto hoje é a Casa de Criator, ainda em Nódia, como você observa no título, e a Casa de Criator que eu antecipei para vocês na última aula que seria tratado hoje, seria trabalhado hoje. Você já vê pela ilustração que nós trazemos aqui a ideia de que a Casa de Criator é uma nave, na verdade é uma frota, são várias naves que formam o que nós chamamos de Casa de Criator. Você vai perceber, se você pesquisar em outras fontes e outros autores, que não são muitos que abordam esse tema, mas ainda assim pode haver uma divergência quanto ao que seria realmente a Casa de Criator, e por isso eu coloquei ali no início, ó, que ela é uma enorme base ou estrutura. Para alguns, ela não é uma nave. Eu coloco ela entre parênteses como sendo uma nave, mas para alguns é como se fosse uma cidade em outra dimensão, ou mesmo ancorada em 4D ou outra dimensão, capaz de se deslocar como fazem as naves. Na nossa concepção, a partir de nossas canalizações e estudos, a Casa de Criator é uma frota, dentro da qual há filiais das escolas herméticas que estabelecem contato com civilizações de planetas onde ocorre, como no planeta Terra, a extração de recursos minerais, recursos de todas as ordens e o acompanhamento da questão colonial. Então, vimos um pouquinho sobre a Casa de Criator na aula anterior e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais dela. Na Casa de Criator, se fortaleceram os laços para a Federação Intergaláctica FIG e mais tarde para a Aliança Galáctica. Tão antiga é a Casa de Criator que ela é anterior à FIG e anterior à Aliança Galáctica. Então, olha o tempo e olha a importância desse assunto, por isso ele é trazido aqui para vocês. E esse fortalecimento de laço se deu após algumas guerras, que veremos, e diversos embates entre 4 e 6D em áreas dos grupos mais harmonizados, ou seja, mesmo onde havia e ainda há grupos mais harmônicos, houve e há embates. Muitos encarnados e entrantes na Terra hoje, posso estar falando com alguns deles aqui, estiveram em Nódia, assunto da aula anterior, e na Casa de Criator também. Não há em Nódia o livre-arbítrio, como na Terra. Então, a concepção deles quanto a essa relação de liberdade plena que nós temos aqui, ela é diferente. Isso favoreceu o crescimento e a evolução da sociedade nodiana. Então, vocês percebam que, apesar da gente fazer uma interpretação
parcial do livre-arbítrio do planeta e achar que ele só é positivo, que ele só é interessante, que ele só é para o bem, há locais, não só em Nódia, mas há outros lugares, nós já vimos aqui, inclusive, outros exemplos, de locais em que a ausência do livre-arbítrio, e aí só quando nós chegarmos nesse assunto você vai entender como é que isso funciona, tá? Não é tão simples assim. Como que essa ausência favorece o crescimento e a evolução, como favoreceu aqui a sociedade nodiana. Mesmo em setor envolvido com dualidade abaixo de 6D. Como nós vimos quando estudamos Nódia na aula anterior, é uma área, alguns setores mais, outros setores menos, mas todo o império de Nódia tem dualidade abaixo de 6D. Tá? Então, é o caso do setor de Nódia que se desenvolveu a partir dessa sociedade sem livre-arbítrio, mesmo tendo dualidade em diversos setores. Continuando. Agentes dos mestres em Criator, no caso, na casa de Criator. Muitos agentes daqueles 6 mestres que nós já vimos na aula anterior iniciaram um processo encarnacional deles em Criator, ou nos planetas mais atrasados, próximos daqui, inclusive dentro da nossa galáxia. Esses 6 mestres é o Yaberim, esse dá para nominar, e outros 5 ainda não nominados. E quando eu falo de início do processo encarnacional, só para relembrar, nem sempre tem que ser em 4D, tá? O processo encarnacional ele pode ser em 5D, em 6D, em 7D. Então, não se atrelem à ideia de que encarnação vinda para a carne é somente na 4D. E ao entrarem nesse processo encarnacional em Criator e em planetas mais atrasados, que é o caso da Terra, acabaram caindo na rede de hologramas dessas culturas. Essa ideia dos hologramas, a gente tem trabalhado com vocês já desde o início. É o caso que acontece realmente no planeta. Essa rede de hologramas, essa criação de diversas ideias pré-concebidas, de pseudo-verdades estabelecidas, que é o que nós tentamos fazer aqui, quebrá-las, a tal da quebra de paradigma. Ok? Desde então, a Ordem Santa Esmeralda e os mestres, principalmente esses 6, mas vários deles, vêm desenvolvendo projetos e acoplando tecnologias para a ativação da chamatrina desses agentes. E aí eu vou pular agora rapidinho para a imagem. Na imagem anterior das naves, no caso da frota de Criator, eu nem me aprofundei tanto. Mas essa imagem vale muito a pena. Além dela ser belíssima, não que a anterior não fosse, mas você observa aqui, bem de maneira ilustrativa, o que é a chamatrina. Nós já falamos para vocês que ela está localizada aqui, próxima ao coração. Ela é um aglomerado de cristais, são vários cristais, como se fosse um conglomerado quântico de cristais, microcristais. Você não vai encontrar ele da 4D, não é físico. Se você operar o coração, você não acha a chamatrina. Mas lá dentro, ele pode ser ativado. Então, esses seres, esses mestres, essas ordens e conselhos tentam ativá-la. Para o bem, é claro. E muitos dos exercícios que nós propomos aqui para vocês no canal, como as respirações, as meditações, o próprio estudo, ele visa fazer com que essa chamatrina seja ativada. E apesar de eu falar muito sobre chamatrina, daí vem o aprofundamento que virá a partir da aula 20, hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês o que é essa chamatrina. A chamatrina é como se ela fosse uma junção, uma simbiose de 3 chamas. Por isso as 3 cores ali. Da chama azul, que dá a ideia, que fortalece, que traz a você fé, poder no bom sentido e vontade divina. A chama dourada, da sabedoria e da iluminação. E a chama rosa, do amor incondicional, como está aqui exemplificado no pé da imagem, e as 3 chamas aqui dentro do que seria, teoricamente, um coração, esse formato aqui. Essa é a ideia desses cristais poderosos que você tem dentro de você. Isso é capaz de curar.
A chamatrina cura você. A chamatrina é um conglomerado de cristais que faz com que você modifique a sua existência. E, pasmem, a sua e daqueles à sua volta. Observem quantas imagens de Jesus tem ele com a chamatrina ativada, espargindo, ressoando as energias dessas chamas para os demais. O Conselho de Nódia, já do número 3, tem ajudado a humanidade desde certas ocorrências. Então, observe ali que eles ajudam a humanidade já tem algum tempo, mas foram depois de 3 ocorrências em especial que eles passaram a ajudar ainda mais. A explosão do planeta Maldek, que já falamos rapidamente, e haverá uma aula só sobre isso, que se deu há mais de 252 milhões de anos. A destruição parcial de Marte, a qual também já abordamos, que se deu há 3,5 milhões de anos, mas também voltaremos a ela com um pouco mais de detalhes. E o ataque a Vênus, há 16 milhões de anos. Essa nós nos aprofundamos um pouquinho, a gente ainda vai voltar para Vênus nesse quesito, nessa questão, só que essa foi aquela que a gente se aprofundou quando trouxe aqui para vocês numa aula, inclusive da nave Shambhala, uma nave Kumara, que veio ao planeta depois de ter resgatado de Vênus diversos irmãozinhos nossos. Muitos irmãozinhos aqui, entre nós hoje, venusianos. Então, depois dessas 3 ocorrências, o Conselho de Nódia ampliou, passou a ajudar ainda mais esses seres. Vamos à Divina Presença. É outro termo muito utilizado no meio espiritualista e no meio espírita, e muito pouco entendido pelos usuários e estudantes do assunto. Vamos ali, ó. Eu trouxe de novo a imagem com aquela conformação de supramônada, mônada, eu sou e fractal. Só que agora eu vou mostrar para vocês a ilustração referente à rede de táquions. Tá? Então vamos aqui, ó. O fractal de alma de cada ser, aqui, ó, na base, 4 fractais como exemplo, possui uma rede neural. Então aqui, ó, isso é como se fosse uma rede neural. Eu trago na ideia de uma teia, mas você pode pensar na ideia de microfótons, de pixels, de quadriculados, de rede, uma teia que conecta esse fractal ao eu sou. Então, olha aqui a rede conectando, a teia conectando o fractal eu sou. E a mônada, podendo atingir, inclusive, a supramônada. Por que é podendo? Porque, às vezes, você está tão tomado pelas limitações da 4D e da matriz de controle que nem com o seu eu sou você consegue se reconectar. Quanto mais com mônada e supramônada. Mas há a possibilidade de, fazendo entre algumas coisas que nós mostramos aqui para vocês como exemplo, as velhas e boas meditações, respirações, estudos, canalizações, exercícios e por aí vai. Essa rede neural equivale a uma rede de consciência coletiva, onde todos estão ligados, todos, da supramônada até o fractal. E que tem o sentido daquilo que eu fui falando no título, que é a tal da divina presença. Daí se fala tanto da divina presença eu sou. Essa divina presença eu sou é essa rede neural, é essa consciência coletiva. Apesar do nome ser divina presença eu sou, ela reconecta o fractal, quando possível, até a supramônada. Mas se coloca eu sou porque o fractal, no primeiro momento, ele se reconecta com o eu sou. Para daí em diante, essa reconexão se dar para dimensões e níveis mais acima. Essa divina presença está relacionada ao fluxo de partículas de táquions. Por isso aqui eu chamei de rede de táquions. Isso é uma rede taquiônica. Táquion é uma partícula minúscula dentre muitas outras partículas minúsculas do universo. Esses táquions
eles estão presentes no universo e no multiverso, que já vimos do que se trata. Essa energia taquiônica é a energia que é a energia geradora, desde a fonte que tudo é, até tudo que ela criou, ela é energia taquiônica. Eu estou falando dela hoje, mas a gente vai voltar a falar dela de maneira ainda mais detalhada mais à frente. Quando mestres e equipes do Comando Estelar conseguem ativar níveis superiores da consciência do ser que se habilita, acabei de falar anteriormente como que você se habilita, a reconexão é praticamente automática. Então, quando você se habilita a permitir que esses mestres e essas equipes, que eu chamo sempre aqui, façam isso com vocês, mas para que elas façam, você precisa querer, desejar e manifestar-se concretamente para tal. Esse é o objetivo das práticas demonstradas aqui no canal. Nódia e o resgate planetário. Mais uma imagem ilustrativa, mas bem interessante, de várias pessoas, aparentemente de idades, etnias, não raças no sentido de dragão, humano, humanoide, grey, porque aqui todos têm a aparência de ser humanos ou humanoides. Mas isso aqui serve para todos. Então, essa ideia do resgate não é que você vai ser somente resgatado por uma nave ou por um tubo de luz. Como já expliquei anteriormente, o resgate pode se dar de várias maneiras. Vamos ver a conexão disso com o Nódia. A reconexão com a divina presença nem sempre é percebida por esse corpinho aqui, ó, pelos seres da 4D. Mas é a meta de muitos grupos de ajuda planetária há algumas décadas, alguns há séculos no planeta. E não só aqui, em outros lugares que são resgatáveis, em outras localidades resgatáveis. Importante pontuar aqui duas coisas. Eu ainda estou falando de Nódia, você percebe que é um assunto denso, começou da aula passada e hoje ainda tem mais sobre Nódia. Eu abri com a Casa de Criator, mas a relação entre Nódia e a Casa de Criator é uma coisa absurda. Então é praticamente impossível falar de uma sem a outra. E a outra coisa que eu falei que deveria falar, quando eu coloco localidades ali, eu não coloco planetas, porque a questão do resgate, ele não é somente planetário. O resgate se dá em vários níveis, em várias dimensões. Ele pode se dar no nível intraterreno, intraoceânico, ele pode se dar no umbral, no abismo, numa dimensão qualquer, não precisa ser somente em 4D em determinados planetas. Por isso que o resgate não é meramente planetário. Entre os grupos com distintos mecanismos de resgate, então você vai ver isso daqui para frente também, que há muitos mecanismos de resgate. Por isso que eu fiz questão de ressaltar que não é só através de tubo de luz, nem só através de nave. Há os grupos de Aberim, os da Ordem Santa Esmeralda, os sirianos e os nodianos. Todos que a gente vem ou está falando hoje, já há algum tempo. Esses seres, talvez somados mais ali aos pleiadianos que não estão aqui agora, porque você já vai entender que será assunto dos próximos slides ainda hoje, eles são os que nós denominamos de Operação Resgate Terra. Coisa que nós, do Comando da Luz, fazemos parte. E coisas que vocês, ainda que não identificados oficialmente, ainda que não se acreditem como tal, fazem parte. Ok? Entendam isso. Compreendam a profundidade e o valor dessa ideia. Os grupos de Nódia, via Comando Estelar e Aliança Galáctica, atuam nas negociações com as facções secretas lunares do SGS, que já vimos um pouquinho, e com grupos de seres intraterrenos e intraoceânicos, justamente na busca de quê? De acordos para viabilizar os distintos resgates e os possíveis resgates no planeta. Isso vem em andamento já há muito tempo e, nesse momento, ele tem se tornado ainda mais forte, ainda mais claro. Daí, o nosso canal ter se formado em 2022
para trazer essa mensagem até 2026 e seguir nos outros gaps que se abrirão para próximas e próximas etapas do planeta. Vamos falar um pouquinho agora da relação dos dodianos com o SGS. O SGS, como já vimos, inclusive, ele troca informações e troca favores com os grupos de Nódia e outros grupos com objetivos de resgate, a fim de evacuar parte da elite econômica e social da humanidade ligada ao SGS. Isso é muito importante que vocês entendam. E observa a imagem, ó. O SGS resgatando coligados. É uma imagem meramente ilustrativa de um ser que parece sombrio, também não quer dizer que essas aparências são somente de seres sombrios, abrindo teoricamente o que seria um portal por esse espelho para resgatar um dos dele, ou um desejado dele, que é o SGS resgatando os coligados. E é importante que você entenda esse número 1, por quê? Isso mostra um dos motivos pelo qual o SGS vem retornando um passo atrás, vem voltando nas revisões que eles fizeram quanto ao comportamento dele. Não é o SGS como um todo, que fique claro isso. É parte do SGS. Tem uma parte do SGS menor que continua negativada e tentando atrapalhar a humanidade de maneira decisiva. Mas uma parte que já se voltou para a aliança, que já aceitou fazer acordos, eles também não fazem isso por extrema bondade, nem porque eles se iluminaram ou ascenderam de uma hora para outra. Alguns sim, mas nesse caso são poucos. A maioria deseja que a elite econômica e social da humanidade, que é fortemente ligada ao SGS, e aí você vai concluir quem você quiser aí agora como elite econômica e social da humanidade, mas não é difícil concluir, esses seres poderão também ser resgatados. É claro que ele não será resgatado igual a um ser de luz, igual a um ser ascensionado, igual a um ser que não tem esse tipo de ligação, mas será permitido um resgate a ele para que ele seja direcionado para um local específico e dê continuidade aos seus projetos. Então, essa é a ideia dessa negociação com o SGS. Esse SGS, ele organiza-se em 40 níveis de segurança interna. Olha que nível organizacional profundo. 40 níveis, seria assim para vocês poderem entender. 40 níveis. E 5 grupos de interesse estelar rachados entre draconianos negativados e Aliança Galáctica. Muitos habitantes da Terra hoje ainda estão ou estiveram, eu espero que a maioria dos que eu falo aqui não estejam mais, estiveram ligados ao SGS, daí a necessidade do não confrontar. Os objetivos do canal, por isso está ali no final, a nossa meta do canal. Os objetivos, entre os objetivos, nós temos uma meta que é não confrontar. Não é o confronto, não é a guerra, não é a destruição, não é o extermínio, mas do transcender. E transcende-se pelo perdão, pelo conhecimento. Nós apresentaremos exercícios para vocês em breve que vão trabalhar essa ideia do perdão, que é fundamental para a humanidade hoje e tão difícil para nós ainda. A nebulosa de M45, por isso que eu falei que ia falar de Pleiades mais à frente. Aqui estamos na nebulosa de M45. No número 1, número 2, vai mostrar para vocês o que ela recebeu em termos de seres egressos de outras localidades, tá? Recebeu 6 famílias, os grupos humanos mais conturbados daquelas 49 famílias de Nódia. Lembra, aula anterior? Que foram resgatadas por Onara em Avior, de Avior. Passando a ser o berço da maior parte das variações da raça humana na Via Láctea. Então é muito provável que você aqui hoje no planeta faça parte desse berço. Pode ser que não? Pode. Mas a grande chance de você ter uma ligação com esse berço é enorme. Recebeu também as civilizações envolvidas na contenda política da constelação de Lira.
Veremos um pouco mais adiante, não hoje. E passou a ser o novo jardim evolutivo das raças, com herança de Lúcifer, de Anhotak e de Mika. Esse assunto, então, também será tratado, mas é bem mais para frente. A nebulosa de M45, ela divide-se em 6 setores. Artísios, Araxes, Trelude, que a gente vai ver no final, que tem outros nomes, Antuara, Pleione e Alcione ou Alcione. Então, ali nesse mapa, é possível você ver a nebulosa toda de M45, mas só é possível localizar Pleione e Alcione. Por quê? Porque há divergências entre as cartas estelares oficiais que a NASA mostra para o planeta e as fontes da maioria dos seres que canalizam esse tipo de informação. Então, só há convergência quanto à localização de Pleione e de Alcione. As demais, não há muita convergência. Lembrando que eu estou apontando com a seta aqui para a estrela Pleione e para a estrela Alcione ou Alcione, que tem um setor de mesmo nome à volta. Ok? Então, como eu estava falando ali, esses 6 setores, eles têm condições energéticas para a vida em 4D e 5D, protegendo os seres oriundos de Avior. Aquelas 6 famílias que eu falei ali em cima. Por que protegendo? Porque elas são egressas de um local com problemas, lembra? Elas tiveram uma série de embates, de guerras, de perseguições, que a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto ainda hoje, mais à frente. M45, nebulosa, e Aberim, veja, de novo ele, também se infiltrou e criou escola de saber, implantando ideias similares às que nós vimos em Nódia na aula anterior. Ok? M45 e o Cadiamon. Essa parte da aula talvez seja mais chamativa e mais interessante para muita gente, porque mata algumas curiosidades e ela sedimenta alguns saberes que a gente já vem trabalhando com vocês desde o início. Vamos a eles, ó. As famílias de M45, que vimos anteriormente, eram constituídas por seres que viveram dualidade mais intensa, como nós vimos, eles vêm egressos de guerras do que os grupos de Nódia. Então, os grupos de Nódia já vinham com alguma carga de dualidade. Mas esses 6 eram aqueles que tinham mais carga de dualidade, que a carga era mais intensa. E por conta disso, eles desenvolveram uma tendência natural para a guerra. Eles têm a guerra dentro deles, aquela coisa que se fala no planeta de ter a guerra no sangue, só que aqui é muito mais profunda. Você tem a guerra no próprio DNA. Não que você queira a guerra, mas o hábito, a convergência, a frequência com a qual você enfrentou e vivenciou aquilo ali, traz aquilo em você no DNA. E, por conseguinte, ó, o medo de um novo confronto com reptilianos, que foram os reptilianos que confrontaram em Avior e que o Onara resgatou para que essas famílias não fossem exterminadas. Onara, que eu acabei de citar, e Aslan e As, 2 dos 7 samurais da categoria do Sagrado Masculino, colaboradores do mesmo comando da Supraconfederação, eles são do mesmo comando, instruídos pelo Voronandek Starrer, do universo local de Shinkara, desenvolveram projetos com Mika e demais filhos paralíticos em Anfaten, capital do que eu acabei de citar, o universo local de Shinkara. Mika teve seu primeiro filamento como humano em 7D, depois em 5D, em Avior, lá de onde Onara resgatou aqueles grupos todos, deixando lá o legado Cadiamon, que nós já estudamos um pouquinho. Mas a novidade vem no número 4. Ó. Existem outros projetos Cadiamon. O Cadiamon Urantia é o Cadiamon que Mika estabeleceu aqui na Terra. Poderia ser chamado também de Cadiamon Terra. Poderia ser chamado também de Cadiamon Mika. Só que entre esses outros, muitos desses outros
se espalharam por várias outras localidades. A gente vai ver alguns deles, não vão ter como a gente ver todos, até porque não conseguimos acesso a todos ainda. Muitos dos que hoje são terráqueos do planeta estiveram ou ainda estão envolvidos nesses projetos Cadiamon. Como é o caso do projeto de Starré, ligado à base criacional dos felídeos, aqueles felídeos que já vimos também bastante, o tal do projeto Cadiamon Félix. Então você já conhece dois. Você já conhece o Cadiamon Urântia e você já conhece o Cadiamon Félix. E aqui na ilustração, uma organização de algumas coisas que eu venho falando com vocês há muito tempo, desde o início, para você entender um pouco mais sobre essa ideia de filamento, desdobramento, braço. Aqui eu trago de novo Micá, filho paradisíaco, formatador do nosso universo local de Nébadon. Eu já apresentei para vocês aqui nomes de alguns filamentos de Micá. Então hoje a gente vai oficializar eles, ó. Jesus Sananda, o nosso Jesus que veio ao planeta, e quando falava eu e o Pai somos um, falava com esse aqui, ó. Falava com Micá. Esse era o Deus do universo local com quem ele fazia a interlocução. Outro filamento, Amélios. Outro, Miguel, nosso conhecidíssimo arcanjo Miguel. E outro conhecidíssimo, maravilhoso, Astar Sharan ou Astar Charan. Tem esse outro filamento que eu coloquei aqui, que nós não temos o nome ainda, que é um filamento de Micá em Avior. Então, só aqui, ó, são 5 filamentos localizados e nomeados. E um detalhe, ó, quem for estudar, por exemplo, as tábuas de esmeralda e alguma coisa sobre os sumérios, vai ver, vai perceber que há relatos entre os sumérios de uma linhagem Amélios. É uma ligação com esse Amélios, filho de Micá, filamento de Micá. Aqui é uma imagem ilustrativa, e é interessante que essa imagem é uma imagem em 3D, desenhada a partir da canalização, na verdade, a partir da vidência que seres que são médios no planeta conseguem, utilizando os olhos, não só os olhos 4D, mas o acesso multidimensional, ele consegue ver o que está acontecendo do outro lado, e durante uma canalização, durante um trabalho, durante uma doutrinação, eles identificaram a presença desse ser. E esse serzinho que desenhou foi capaz de colocar em 3D o que seria um Draco. Esse é um exemplo de Draco, tá? Vamos ver um pouquinho aqui agora dos Draco em M45. Foi em M45, nebulosa de M45, especificamente no sistema solar de Seft, que originou-se a raça Draco. É esse serzinho que está ao seu lado aí agora da imagem. É uma experiência genética entre humanos e dragões. Você pode ver que essa mescla ela tem um percentual de dragão muito maior do que de humano, mas é misturado. O Império Draco ele foi devastador para algumas localidades, para algumas civilizações em algumas épocas. E se espalharam, além da nebulosa de M45, pela nebulosa de M35 e por Rigel, que já falamos e ainda voltaremos, tanto a um quanto ao outro. Os Draco ampliaram sua rede de controle sobre outras raças. Rede essa que se caracteriza pela complexidade e por ser de difícil penetração. É uma rede neural de controle mental muito complexa. Muitos alunos de Aberim, hoje da Terra, estiveram nesses setores. Que setores? M45, M35, em Rigel, e nos setores que nós vimos da nebulosa de M45. Como eu falei antes, Trilude, Pleione, Alcione. Muitos já na época, nos projetos resgates de planetas, dimensões e etc. A maioria deles, à época, sem sucesso. E trouxeram para os planetas onde encarnaram, no caso aqui a Terra, as sequelas deixadas por esse império. Vamos ver só um pouquinho sobre essas sequelas, tá? A gente vai tratar aqui agora da Federação Humana de M45.
nebulosa. Tais sequelas, tratadas anteriormente, nos afastaram do quê? Daquela chamatrina que eu mostrei no início. Da chamatrina. E nos atrelaram ao isolamento imposto pela barreira de frequência estabelecida ao redor da Terra, nos imantando a herança kármica dessas civilizações, em impérios negativados, que estão em nossas memórias interestelares. Qual é a ideia aqui? Por isso a seta, ó. Acaba que muitos dos seres do planeta hoje estão com as memórias assim, ó, meio bagunçadas. Há uma luz, há umas informações, mas observa que a imagem busca mostrar ilustrativamente para vocês que o ser está meio paralisado, está meio estático. E é assim que muitos seres do planeta estão. Tem muita informação na memória, mas estão dormindo, paralisados, quase que com um aspecto robótico, parados no tempo e no espaço. Os envolvidos em tais ocorrências e que conseguiram transcender, que é o que a gente busca você fazer aqui hoje. Os que lá atrás conseguiram isso, eles deram origem à Federação Humana de M45, onde Toranque, sobre quem já falamos e sobre quem falaremos muito ainda, ligado a Mika, tratei agora há pouco, informante de Aberim, sobre quem falo sempre, foi fundamental no combate contra esses Dracos que a gente viu anteriormente. A nebulosa de M45, ou Pleiades, que é o que nós chamamos de Pleiades, é um aglomerado de 380 estrelas, cujo setor mais interno é denominado de Trelude, como nós vimos no início. Só que ele é denominado de Trelude pela Federação. E os habitantes locais, quem mora no local, não chama de Trelude, chama de Danúbio. Então, caso vocês tenham esse tipo de busca de informação em outros livros, em outras fontes, não está errado, tá? O setor interno de Pleiades, ou M45, é Trelude ou Danúbio, é o mesmo local. São nomes diferentes dados por seres ou consciências distintos. Ok? E para a gente poder fechar essa nossa aula de hoje, eu vou trazer mais uma imagem quase que completamente limpinha, mas com duas informações que eu vou começar a trabalhar com vocês. Na verdade, eu não trabalhei essas expressões, mas essa ideia já vem sendo trabalhada, que é a ideia de você ascender, que é a ideia de você abrir as memórias e se tornar um ser melhor. Por que isso? Porque essas propostas que a gente apresenta no canal é que vão dar a você o que a gente chama de gradiente de confiabilidade. O que é o gradiente de confiabilidade, Clóvis? Essa capacidade que você vai ter de mostrar para os seres do outro lado, para os seres que resgatarão mundos aqui no planeta, que você é confiável, que você é capaz de colocar em prática o seu trabalho, o projeto para o qual você foi ancorado nesse planeta. Essa é, de maneira bem suave, o gradiente de confiabilidade. E esse gradiente de confiabilidade, quanto maior ele for, ele vai te possibilitar um gradiente de visibilidade, permitindo você ser visível, visível aos olhos da luz. Você é um ser que se torna candidato ao arrebatamento e só se torna candidato ao resgate, seja ele da forma que for, alguém que apresente ou amplie gradiente com confiabilidade mínimo e que se torne visível a ponto de ter um gradiente de visibilidade possível, plausível, aceitável. Futuramente a gente vai ver o que é esse percentual, o que é esse aceitável. Queridos guias, amados mestres, agradecemos as vossas presenças e pedimos que possamos sedimentar cada vez mais esses estudos e esses ensinamentos que estamos recebendo a cada dia mais. Kansham Pham, Kansham Pham, Kansham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara.
Assim é. Assim está feito. Beijo do coração de vocês. Fiquem em paz.